No Maracanã, tivemos placar final. Fluminense 1, gol de João Vitor contra 0 para o Atlético. Esse gol aí, ó, que você está vendo. 1 para o Fluminense, gol de João Vitor contra 0 para o Atlético Goianiense. As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira aqui em Goiânia, no Estádio Olímpico. Vamos agora para as notas dos nossos comentaristas. Atlético 0, Fluminense 1 no Maracanã, foi o placar final e o jogo de volta na próxima quarta-feira em Goiânia, no Estádio Olímpico. Tim, as suas notas para os defensores do Atlético. Vamos lá, Lopes. O Jean, as bolas que foram, ele conseguiu defender, foi bem até naquele falta cobrado pelo Nenê, fez uma grande defesa. O gol ele não teve a mínima culpa, então o Jean fica com a nota 7. Dudu na marcação, Lopes, ele vai bem, mais uma vez. Isso aqui todo jogo já deu bem claro que a gente tem que falar do Dudu. Até o meio campo, marcando, ele vai bem. Quando passa na parte ofensiva, aí o Dudu deixa a desejar, então ele fica com a nota 5. O João Vitor vinha fazendo até uma boa partida, vinha seguro, infelizmente teve um azar, fez um gol contra até de forma bizarra. João Vitor hoje fica com a nota vermelha, fica com 4. O Éder foi firme, marcou bem, conseguiu dentro do possível ali tentar sair jogando, não se complicou, fica com a nota 6. Natanael estreando, Natanael não apoiou muito pouco no sistema defensivo, fez a parte dele, marcou. Então, assim como o Dudu, ele fica com a nota 5. Aos 37 do segundo tempo entrou o Gilvan no lugar do Dudu. E o Gilvan não comprometeu, foi firme também, fica com a nota 5 também. Lopes. Defesa do Atlético na análise do Tim. Kleber Ferreira. Fluminense 1, Atlético 0, Copa do Brasil. As suas notas para a defesa do Atlético, Kleber. O Jean é extremamente eficiente. Na hora que ele foi chamado a fazer a parte dele, ele fez muito bem. Ele tirou uma bola cobrada pelo Nenê no ângulo e fez uma grande defesa. Ele não teve culpa nenhuma no gol que sofreu. O gol foi um gol juvenil, o gol foi um gol de pelada, de futebol amador. E ele não teve culpa, ele não poderia fazer nada, porque ele não ia adivinhar que a bola que vinha à altura do peito do jogador era abaixada para pôr a cabeça e mandar ela contra as próprias redes. Então ele vai ficar com a nota 7, eu concordo com o Tim. Foi a melhor partida que eu vi o Dudu fazer com a camisa do Atlético. Por quê? Porque ele se aventurou pouco a passar para tentar cruzamentos, se propôs a marcar e o lado dele, ele garantiu, ele não deixou ter festa ali em cima dele. Então foi a melhor partida. E olha que todos sabem que eu acho o Dudu limitadíssimo. Eu vou dar uma nota melhor para ele, vai ficar com a nota 6. Depois, a gente depois analisa, entrou no lugar dele o Gilvan, que foi jogar na zaga também, eu já vou dar a nota para o Gilvan. O Gilvan entrou aos 39 minutos do segundo tempo, então ele jogou muito pouco e mesmo assim não se comprometeu em nada, já estava 1-0 e também não ajudou em muita coisa, mas não teve nenhum comprometimento, vai ficar com a nota 5. O João Vitor foi a partida mais fraca que ele fez com a camisa do Atlético. Logo aos 10 minutos do primeiro tempo, teve um cruzamento que veio da direita do Fluminense, feito pelo lateral direito do Fluminense, o Calegari. Aí entra no meio dos dois zagueiros, de uma vez, o Wellington Silva. Ele entra e raspa com a cabeça. Quando ele raspa com a cabeça no buraco entre os dois zagueiros, aí aparece nas costas dele o Luiz Henrique e só não faz o gol porque ele não é atacante. A bola chega para ele, limpa para ele fazer o gol e ele bate a bola, ela passa à esquerda do Kozlinski. Não se pode perder um gol como aquele. Aliás, a zaga, ela falhou sucessivas vezes, até durante a transmissão eu falei, olha, o Fluminense, o jogo está 0-0 porque o Fluminense não tem atacante, o ataque do Fluminense é inoperante, não é porque o Fluminense não teve chance, o Fluminense não conseguia finalizar a bola dentro do gol. E aí, se o Atlético não faz o gol, o jogo terminaria 0-0, se o Atlético não fizesse o gol para o Fluminense. Então, os dois zagueiros do Atlético vão ficar com nota 3. Eu vou dar uma nota 3, vamos deixar com 3. O Natanael, totalmente sem entrosamento com o time, é natural, mas ele não se comprometeu, o jogador experiente, então o que ele fez? Ele administrou a situação do lado dele, sabia que não poderia cometer nenhuma gafe, propôs a fazer o simples, sem inventar, e até gostei do futebol apresentado por ele, vai ficar com a nota 6.
Estamos aplicando as notas aos jogadores do Atlético depois da derrota para o Fluminense Maracanã, Copa do Brasil por 1-0. Fluminense 1, Atlético 0. Vamos agora às notas para os jogadores de meio campo do Atlético. Tim. O Edson não repetiu aquela grande atuação, principalmente no jogo lá contra o Bahia, contra o Vasco. Foi um jogador mais discreto hoje, regular, mas mesmo assim mantém aquela média, né? Não foi o melhor em campo, mas também longe de ser o pior, fica com a nota 6. O Oliveira, não é culpa dele, Lopes. Ele tá improvisado numa posição que ele não tem costume de jogar. Por mais que às vezes ele esteja treinando, não é a mesma coisa. É um jogador que é zagueiro jogando de segundo volante. Fica totalmente perdido, principalmente quando o Atlético precisa jogar. Aí o Oliveira não dá conta, porque não é a função dele. Então ele fica com a nota 4, mas mais a culpa não é dele. É mais do treinador que escala em posição diferente do que ele joga normalmente. Entrou em seu lugar o Matheus Friso, já aos 38 do segundo tempo. O Matheus Friso melhorou a qualidade do passe, mas também já estava tarde para fazer algo diferente. O Matheus ficou com nota 5. O Chico, hoje o Chico pegou pouco na bola, a bola não chegava com qualidade, principalmente devido às ligações diretas do sistema defensivo pro ataque, e o Chico às vezes que pegou não foi tão criativo assim, ficou devendo realmente o Chico ficou com a nota 5. Entrou o Matheus Vargas no seu lugar aos 20 do segundo tempo. Matheus Vargas realmente também não conseguiu criar, foi um jogador que entrou, mas não fez nada diferente, assim como o Chico ficou devendo, e o Matheus, por ter ficado menos tempo e também não ter conseguido nada, pegou até mais na bola, fica com a nota 4. Tim aplicou as notas aos jogadores do meio campo do Atlético. As suas notas, Kleber Ferreira. Olha, Lopes, o Edson, ele teve a eficiência na marcação e foi muito prejudicado pela sequência das jogadas a partir da cabeça da área, porque ele é acostumado a jogar com o Marlon Freitas, um jogador de alta performance. Ele é acostumado a tocar, sair para receber e começar a jogada distribuindo o jogo ali, ou pelo meio com o Chico, ou acionando um dos laterais, principalmente o Nicolas pela esquerda. Hoje, quando ele tocava e saía para receber, ele não recebia. Ele tocava a bola e recebia um tijolo. Então eu não posso sacrificar o jogador, sem contar que mais uma vez, ele neutralizou o Nenê. O Nenê conseguiu fazer uma finalização numa bola parada, cobrando uma falta muito bem, mas começou no ataque, tentando fazer as jogadas de lado, onde o Edson aparecia, não jogava. Ele passou para o meio com as alterações, ali não jogou também, acabou substituído pelo Paulo Henrique Ganso. Eu acho assim, que o Edson fez uma partida muito eficiente. O que aconteceu de deficiência no futebol dele não é culpa dele. O Oliveira, eu vou falar para você aqui, e você sabe disso, tem 3 jogadores do futebol goiano que eu admiro demais, que são goianos, e que eu admiro demais. Eu vou dar o exemplo dos 3 aqui. Um está aí no estúdio, é o Tim, que é meu amigo pessoal, né? E o outro é o Lindomar e o outro é o Dil, que jogou no Goiás. Eu imagino se escalasse o Tim, o Dil ou o Lindomar para fazer uma zaga central. E aí eu iria falar a mesma coisa que eu tenho que falar para o Oliveira hoje. Que culpa tem o Oliveira? Ele não tem nenhum perfil para ser segundo volante. Nenhum. Jogador comprido, jogador que não tem nenhuma habilidade. O jogador é um zagueiro acostumado a rebater bolas, a dar chutão para frente, a fechar espaço e não a abrir. Jogador que é acostumado, que foi treinado para desconstruir e não para construir jogadas. Então ele vem da base com esse perfil. É como se eu pegasse o Tinho, o Lindomar ou o Dil e escalasse para jogar de zagueiro central, para desconstruir. Eu ia matar 3 dos principais jogadores que jogaram no futebol goiano. Estou dando exemplo de um de cada time. Foi isso que aconteceu com o Oliveira hoje. Eu fui escalado para uma função que ele não tem nenhum perfil. No começo da jornada eu disse, olha, eu não vi o Oliveira jogando essa função. Mas antes, eu gosto de falar antes porque o futebol tem o depois. Eu penso que o que já tinha de ser inventado no futebol já o foi. Não tem nada que inventar. Se o Atlético não tem outro jogador, eu não estaria com essa crítica tão dura. Se o Atlético não tem outro jogador, mas o Atlético tem 4 outras opções. Uma eu não gosto. Eu acho fragilizado demais, que é o William Maranhão. Mas o Matheus Friso, o Matheus Vargas e o Mateuzinho, qualquer um desses, se não jogasse nada, amarrasse uma perna deles no pescoço, eles iam jogar melhor do que o Oliveira.
Eles iam marcar e iam conseguir fazer o time jogar. Mas não foi essa a proposta do Wagner Mancini. Então, mesmo ele não tem culpa, eu não posso dar uma nota maior do que 1 para o Oliveira, porque ele não acertou em nada. Nenhuma, ele não deu conta de acertar um passe o jogo inteiro. Como é que eu vou dar para um segundo volante uma nota mais do que 1? Vou dar 1 porque ele entrou em campo, se ele não acertou um passe. E volto a repetir, a culpa não é dele. Entrou no lugar dele o Matheus Friso, mas entrou aos 39 minutos do segundo tempo, jogou muito pouco. E mesmo assim, ele ainda conseguiu enfiar 2 bolas em direção à área, assim, com boa qualidade. É um jogador, um canhoto muito interessante. Eu vou dar nota 4 para o Matheus Friso, e olha que ele jogou só 6 minutos. E o Chico foi a pior partida que eu vi ele fazer com a camisa do Atlético, mas eu preciso considerar que o Chico também foi muito prejudicado. É aquele negócio, ele não recebia bola, ele recebia tijolo. Jogador leve, jogador de criação, de mobilidade, a bola chegava nele completamente quadrada, facilita muito para a marcação. Por quê? Porque tem que arredondar a bola para poder fazer a jogada. E arredondar bola no meio de uma marcação severa como é atualmente, não é uma coisa fácil. O Neymar consegue, mas o Neymar só tem 1. O Chico não vai conseguir. Então, foi a pior partida dele com a camisa do Atlético. O Chico vai ficar com a nota 4. Entrou no lugar dele o Matheus Vargas. O Matheus Vargas entrou e não acrescentou muita coisa também. Aí você pergunta por quê? Os mesmos motivos. O Matheus Vargas entrou e o Oliveira ainda estava no time. E a bola chegava parecendo um tijolo. O Wagner Mancini tirou 2 jogadores que não estavam bem, mas ele não mexeu onde o time precisava ser mexido. Ele mexeu em 2 jogadores que não estavam bem porque não tinham bola, não tinha qualidade de bola para eles fazerem o que eles sabem fazer. O Janderson no ataque e o Chico no meio campo. Mas ele não teve a grandiosidade de falar, poxa, eu errei, a minha escalação foi errada, eu vou reconhecer aqui, eu vou consertar. Já no intervalo ele poderia ter feito isso, mas mais uma vez ele não teve essa grandeza. E olha que ele entende de futebol, tanto que na hora que ele comentou sobre o resultado, ele falou tudo isso que eu estou falando aqui. Só que ele não falou, o erro foi meu, eu escalei o Oliveira para fazer essa função. Então, o Atlético deixou de ganhar de um Fluminense totalmente fragilizado em função desse erro. São essas as notas para os jogadores de meio campo do Atlético. Fluminense 1, Atlético 0, Copa do Brasil, Maracanã. As notas dos atacantes do Atlético, Tim. O Janderson Lopes. O Janderson já era um jogo bom para ele, porque o Atlético estava disposto a jogar nos contra-ataques. Só que a bola, infelizmente, não conseguiu chegar no Janderson com qualidade, então ele participou pouco do jogo, tanto que foi substituído. O Janderson ficou a nota 5. Entrou no seu lugar o Yuri. Aí o Yuri não tem o que lamentar. Ele entrou na posição dele, aberto pelos lados, e realmente não conseguiu ir bem. As bolas que pegou, mais errou do que acertou. O Yuri fica com a nota 4. O Renato Kaiser, do ataque, para mim, pelo menos, foi o que mais brigou, o que mais lutou, o que mais tentou alguma coisa. Quase chega numa bola no primeiro tempo de cabeça ali, faltou um pouco de velocidade, mas pelo menos lutou. O Renato Kaiser ficou com a nota 6. O Ferrarese participou pouco hoje, mais ajuda no sistema defensivo do que no ataque. No primeiro tempo ainda apareceu um pouquinho, mas muito pouco, longe do Ferrarese de boas partidas que a gente já viu dele, principalmente daquela contra o Flamengo. Ferrarese com a nota 5. Entrou o Mateuzinho. O Mateuzinho é um jogador que eu gosto, Lopes, que ele tem uma boa mobilidade, ele não fica preso em um setor só, ele movimenta, ele procura, ele não foge do jogo, ele disputa. É lógico que hoje também, assim como os outros meias e atacantes, apareceu pouco. O Mateuzinho fica com a nota 5 também. E já vou dar a nota pro Wagner Mancini. O Mancini ficou devendo hoje, essas alterações que ele fez, principalmente a do Oliveira, não surtiu efeito. Ele demorou a ver o jogo ali, faltou até de certa forma ambição de vencer a partida, poderia ter sido mais ousado, colocado o time um pouco para frente, feito mudanças que fariam com que isso acontecesse. Ele acabou segurando e tentou só isso depois que levou o gol. Então o Mancini hoje fica com a nota 5, porque o trabalho dele não foi bom. Tim, e a arbitragem? Vamos fechar com a arbitragem também? Então vamos lá, o Caio Max Vieira foi uma arbitragem boa. Teve alguns erros de não marcação de falta, algumas coisas assim, mas nada que comprometesse o trabalho dele. Ele fica com a nota 8. E os 2 auxiliares, para mim, foram bem. Um auxiliar, o número 1, o Daniel Henrique, no primeiro tempo, para mim, ele errou um impedimento ali, que foi a favor do Atlético, beneficiou o Atlético. O jogador do Fluminense não estava impedido, então ele também fica com a nota 8. E o José Reinaldo Nascimento Júnior fica com a nota 9. Para mim, ele foi muito bem. Obrigado ao Tim, trouxe aí as notas
de todo o time do Atlético e também da arbitragem. Para fechar, Kleber Ferreira, a nota dos atacantes do Atlético, do Wagner Mancini e da arbitragem, Kleber. O Janderson, em que pese não ter culpa, também não foi bem, não rendeu nada. Volto a falar, a culpa não é dele, mas eu tenho que avaliar a atuação dele. Vai ficar com a nota 3. Entrou no lugar dele o Yuri. Eu não sei até quando o Atlético vai insistir com o Yuri, o Wagner Mancini vai insistir com o Yuri. Hoje não tinha o Everton Felipe para entrar também, ainda bem, menos mal. Entrou o Yuri não acrescentou nada. Jogador que não acerta o tempo da bola para correr, para chegar nela, um jogador que não se esforça para tentar um drible, para tentar fazer alguma coisa de solução para o time. O Yuri vai ficar com a nota 2. O Ferrares corre, tem vontade, taticamente é muito disciplinado e isso auxilia a hora que precisa fechar o meio campo. Não foi aquele Ferrares que chama para suas costas a responsabilidade de resolver a questão do jogo. Então vai ficar com a nota 4. Entrou no lugar do Ferrares o Mateuzinho, jogou 6 minutos também. Vou dar uma nota 4 para ele, pelo jogador, pela qualidade de jogador que ele é, né? E o Renato Kaiser foi, sem dúvida nenhuma, o principal atacante do Atlético. Brigou, lutou, procurou o tempo todo e acabou não conseguindo muita coisa, mas é um jogador muito esforçado que merece uma nota 6. Para o técnico Wagner Mancini, eu acho que um técnico que tem 4 volantes do time, põe um zagueiro central duro, pesado, para ser o segundo volante do time, eu não posso dar uma nota maior que 2 para ele. Ainda mais um técnico que conhece de futebol como ele conhece. Não posso dar mais do que 2 para ele, não. E sobre a arbitragem, o Caio Marques Augusto Vieira, com 3 minutos, ele tinha amarelado os 2 atacantes do Atlético, o Renato Kaiser e o Ferrares. Aí ficou mais fácil para a zaga do Fluminense marcar. Teve uma cama de gato dada pelo jogador do Fluminense, o Luiz Henrique, uma cama de gato no meio campo do Edson, que o Edson inclusive ficou no chão lá e pôs a mão no rosto e tudo mais. E ele não teve o mesmo critério, ele não aplicou o cartão para o jogador do Fluminense. Teve um outro pé alto também, o jogador do Fluminense chega solando o Hudson, chega solando o próprio Ferrares. Ele não marcou a falta, porque se ele marca a falta, ele teria de dar o cartão amarelo. Também não deu. Assim, a regra de aplicação de cartões amarelos para o Atlético foi muito rígida, para o Fluminense não. Ou seja, um árbitro caseiro, para não ter nenhuma complicação com o time de camisa maior. E não é que ele teve influência nenhuma no placar, não. O Atlético fez o gol, fez o placar para o Fluminense, inclusive o gol do Fluminense foi marcado pelo próprio Atlético. Mas ele é aquele árbitro caseiro que tem 2 critérios, 2 pesos, 2 medidas. Eu vou dar uma nota 5 para ele. O Tim falou sobre os auxiliares, eu fico com o Tim, né? Aquele impedimento marcado do jogador do Fluminense, ele absolutamente não estava impedido. Ele beneficiou o Atlético, assim, muito beneficiado, inclusive. Mas ele não estava impedido e ele vai ficar com a nota 5. O outro auxiliar, esse é do que eu estou falando, do José Reinaldo Nascimento, auxiliar número 2. O Daniel Henrique da Silva, que é o 1, assim, pela posição em que eles correram aqui, eu imagino que seja o Daniel Henrique da Silva Andrade, que eu não conheço pessoalmente pelo porte físico, então não posso falar. Mas ele não cometeu erro nenhum, vai ficar com a nota 8. São essas as minhas notas, Lopes. Um abraço para você, Kleber Ferreira, nessa quinta-feira, muitos debates em torno aí da provável saída do Renato Kaiser. Um grande abraço para você, uma boa noite, Kleber. Pois é junto dos bons que a gente fica melhor. Então é muito bom estar aqui ao seu lado, ao lado do Tim, né, do Vitor, do Charles Pereira, que nos dá aquela condição necessária, do Euler, de todos, né? Às vezes acontece algum problema de ordem técnica, nós trabalhamos com a internet, então nós entendemos aqui, podemos comprar o melhor equipamento, investir em tudo, mas nós precisamos da rede. Quando a rede dá algum problema, nós temos algum problema, infelizmente é assim. Mas esse pessoal trabalha muito direitinho e liga, e quer saber, e ajuda, e a gente vai levando o nosso trabalho como a gente pode. Uma boa noite a todos, um abraço muito especial ao torcedor atleticano, que nos acompanhou, que esteve conosco até agora. E lamento muito, o Atlético tenha dado conta de perder para um Fluminense um dia em que ele poderia ter dado um passo enorme para colocar nos seus cofres 2.600.000 reais. É lamentável. Uma boa noite a todos. Obrigado, boa noite ao Kleber Ferreira.